do Ministério Apostólico e Profético, Semeando a Palavra do Reino. Estamos também nas plataformas Facebook, YouTube. Você pode acessar e pode, depois que finalizar essa ministração, poder compartilhar, enviar para seus amigos, conhecidos, enviar para muitas pessoas na qual você deseja que a fé dela seja edificada em Cristo. Amém? Amados, Deus abençoe nessa hora a sua casa e que a graça do Senhor ela possa transbordar de maneira tremenda. Aleluia! Nós vamos trazer uma palavra nesse momento de edificação, uma palavra para aumentar a sua fé, uma palavra para edificar os seus caminhos no Senhor. E você que nos assiste nesse momento, você que é cristão, você que precisa de uma palavra de vida, uma palavra de edificação, que o Senhor possa, de fato, usar essa ministração para poder edificar a sua fé, edificar a sua vida nos caminhos de Cristo Jesus. Amém? E o nosso tema, amados, nessa tarde, é como desenvolver uma vida nova. Você pode anotar aí o tema, como desenvolver uma vida nova. Nós sabemos que, diante de tantas coisas que nós temos vivido, eu creio que o que mais se deve almejar é ter uma vida nova. Até porque nós sabemos que o nosso cotidiano, a nossa rotina de vida, ela tem muitas rotas nas quais nós cultivamos ainda velhos hábitos. E quando nós falamos de vida, nós falamos de atitudes novas, falamos de decisões novas, falamos de posicionamentos novos que irão direcionar nossa vida para novas práticas. Amém? E nós sabemos, amados, que a palavra do Senhor, ela é cheia de direção para todo aquele que crê, como absorver essa vida nova. E quando falamos de vida nova, na verdade, nós podemos nos questionar. Você aí que está nos assistindo nesse momento, pode questionar a sua maneira de viver, pode fazer uma avaliação da sua maneira de viver, e você pode, na verdade, aprendendo com os seus próprios resultados, se essa vida que você pratica, ela é favorável, ela é boa, ela é positiva. Ela, na verdade, tem ali resultados práticos de uma vida que manifesta sucesso, manifesta proximidade de Deus e manifesta, acima de tudo, um bom testemunho. Porque nós sabemos, queridos, que o bom testemunho é exatamente aquilo que nós podemos tirar de bom daquilo que nós praticamos. Se é bom, e aí nós devemos ter a prudência de avaliar se é bom ou se, na verdade, tem algumas coisas que nós precisamos mudar, que nós precisamos de transformação, que nós precisamos, na verdade, decidir fazer uma nova rota. Amém? E nesses dias onde muitas famílias estão ali enfrentando uma rotina diferente, enfrentando uma maneira de viver diferente, nós sabemos que essas situações, elas levam muitos a manifestar aquilo que elas são. Às vezes, pessoas ignorantes, às vezes, pessoas maliciosas, às vezes, pessoas que não sabem lidar com situações adversas. E nós necessitamos, hoje, nesse dia, e nós já estamos aí no segundo mês de fevereiro, né? Fevereiro de 2021, segundo ano de uma nova década, nós precisamos, na verdade, fazer uma avaliação da nossa vida. E a palavra de Deus, que é a verdade, ela tem aí toda uma direção para nos conduzir para uma boa rota, para estabelecer novos hábitos, para estabelecer uma vida que não somente irá trilhar uma rota humana, mas principalmente irá nos aproximar de Deus, porque nós precisamos nos aproximar de Deus para ter uma nova vida em Cristo. Não uma nova vida baseada na psicologia, baseada tão somente em critérios humanos, mas nós precisamos, na verdade, construir uma vida em Cristo Jesus. E essa nova vida, amados, ela está lá em 2 Coríntios 5,17. A palavra do Senhor diz que
todo aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu quero que você pense comigo. Todo aquele que está em Cristo é nova criatura. E como nós temos ensinado, temos transmitido, compartilhado essas mensagens para que você possa refletir aí na sua vida, na sua maneira de viver, nas suas estruturas emocionais, na sua estrutura psicológica, na sua estrutura espiritual. Você deve refletir se essa vida que você tem é uma vida que vai glorificar o nome de Deus. Porque Deus, Ele é o nosso Criador. Deus, Ele é aquele que nos chamou. E a palavra diz que todo aquele que está em Cristo. Então, logo o convite vem para toda a humanidade, para que todos possam estar em Cristo, para que todos possam se aproximar de Cristo, para que todos possam conhecer os caminhos de Cristo, e para que todas as famílias dessa geração possam ter, acima de tudo, experiências com Cristo. Eu não sei aí como está a sua casa, como está a sua família, como está a sua vida financeira, como está as suas emoções, mas eu quero dizer para você que existe uma nova rota, existe um caminho, existe uma alternativa que não é tão somente humana, mas é uma alternativa divina, onde há um convite para todo aquele que faz essa avaliação e logo nessa avaliação chega a uma conclusão, dizendo assim para si mesmo: poxa, minha vida não está legal, eu não estou bem, eu preciso de uma mudança, eu preciso de uma transformação, eu preciso de uma experiência nova, eu preciso me alinhar em determinadas áreas da minha vida, eu preciso buscar uma nova rota que me leve a ter uma vida não somente de sucesso em uma área, mas uma vida de êxito, uma vida bendita, uma vida abençoada. E essa vida, amados, ela não está nas esquinas. Essa vida, ela está nesse convite quando a palavra do Senhor, ela vem até nós. E o Senhor, Ele pode dizer a nós assim: todo aquele que está em Cristo. Então, nesse momento, eu desejo a você que você possa ser um desses, que é todo aquele que está em Cristo. Porque todo aquele que está em Cristo é nova criatura. E se você é uma nova criatura, você passa a ser uma nova criatura em Cristo, logo você terá êxito na sua casa, você terá êxito na sua vida financeira, você terá êxito nos seus relacionamentos, você terá êxito aonde você tocar as suas mãos. Talvez você aí pare nessa hora, através dessa ministração, e pare para avaliar as determinadas áreas da sua vida. E eu lhe convido nessa hora para que você possa fazer uma análise. Porque todo sábio e prudente, toda pessoa prudente, ela deve fazer uma análise da sua vida. Ela deve fazer uma análise da sua condição. Ela deve fazer uma análise dos seus resultados. Se o seu resultado ele não está bom, se o seu resultado é o mesmo durante anos em determinadas áreas, na família, na vida espiritual, na vida emocional, nas suas estruturas psicológicas, então você deve, na verdade, avaliar o que está faltando. Amém? E eu quero lhe convidar a fazer essa análise. Amados, e eu quero lhe apresentar essa oportunidade que o Senhor Jesus ele faz para mim e para você, onde Ele diz que Ele deseja transformar a tua vida. E uma vida nova, ela começa a partir de uma transformação espiritual. Porque nós sabemos, amados, que a transformação espiritual, ela é poderosa para transformar nossa alma, para transformar o nosso corpo, para determinar vitórias na nossa família, na nossa vida financeira. Porque a vida que emana de Deus, ela é uma vida cheia de princípios. E são esses princípios que irão determinar uma nova vida nas nossas escolhas, quando nós passamos a crer em Deus e na sua palavra. Amém? Então nós vamos ver aqui, o primeiro ponto para ter uma vida nova, é ter uma vida na prática do arrependimento. Como nós estamos falando de vida nova, nós vamos avaliar, amados, que para se aproximar de Deus,
é necessário se arrepender. E nós vamos ver aqui um texto bíblico que vai exatamente falar sobre isso. Eu quero que você abra a sua Bíblia, você que está em casa, em Atos 2, versículo 38. Abra aí comigo rapidamente para que você também possa ler. Atos 2, capítulo 2, versículo 38, a palavra do Senhor diz assim: respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Então nós vemos, amados, que o primeiro passo para ter uma vida nova é exatamente o processo do arrependimento. E o que é arrependimento? É você se dar conta da sua condição, ou da nossa condição de pecadores. Nós precisamos entender que toda a humanidade jaz no maligno, e que toda a humanidade ela precisa de arrependimento para então ela voltar a se alinhar com o nosso Criador. A palavra do Senhor diz: se eu me arrependo, então eu passo a fazer parte de uma condição no qual o Senhor Jesus ele diz que todo aquele que crê, todo aquele que confessar com seus lábios, todo aquele que decidir e reconhecer Jesus como Senhor da sua vida, logo essa pessoa ela passa por um novo nascimento. E todo aquele que nascer de novo passa a ter uma vida nova. Amém? Então eu preciso entender, nós como igreja, nós como família, nós como jovens, adolescentes, casais, empresários, enfim, todas as demais áreas da sua vida, você precisa avaliar para que você possa ter uma vida nova, entender qual é a área da sua vida que precisa retornar para a rota do arrependimento. Amados, porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que se arrepender será salvo. Então essa salvação ela não é somente quando nós partimos dessa vida para então estar diante de Deus para uma eternidade. Não, esse arrependimento ele irá restaurar a tua vida. Esse arrependimento vai restaurar a tua família. Esse arrependimento ele vai indicar, vai direcionar a sua casa, suas atitudes, suas rotas para uma nova rota de sucesso. Se você tem experimentado de muitas derrotas em determinadas áreas, é porque nós precisamos entender que tudo que nós fazemos é regido por um princípio espiritual. E se o princípio espiritual que você está praticando é contra a vontade de Deus, fora dos mandamentos de Deus, então você precisa se alinhar com a rota ou com o caminho do arrependimento. Porque a palavra do Senhor diz que todo aquele que se arrepender será batizado, será salvo, será restaurado, passará a ter uma vida nova. E essa vida nova, ela está disponível para todo aquele que crê. Eu penso que quando nós fazemos uma avaliação da nossa vida e ela não está legal, nós precisamos avaliar qual é a área da nossa vida que precisa ter paz com Deus. E eu quero que você entenda que ter paz com Deus é se alinhar com a palavra de Deus. Amém? Nós vamos ver aqui no versículo 41, amados, olha só o que a palavra diz. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 homens. Preste atenção, as pessoas desse texto, que elas receberam esse convite, elas aceitaram a palavra. E qual é a maneira que o Senhor ele coloca para que nós possamos entrar nesse processo de arrependimento? É aceitar a palavra. Amados, a palavra de Deus ela é vida. A palavra de Deus é a direção. A palavra de Deus é a nossa cura. A palavra de Deus é o alinhamento que nós precisamos. E quando nós nos sujeitamos à palavra, então essa palavra ela começa a emanar luz sobre nós. Ela começa a abrir os nossos olhos espirituais. Ela começa a nos mostrar onde nós precisamos de transformação. Amém? Se você até hoje ainda não teve uma experiência com Deus, comece nesse momento a abrir o seu coração para a palavra. Porque a palavra ela é a verdade. Ela começa a penetrar nas nossas emoções.
ela começa a penetrar no nosso entendimento. E essa palavra, ela vai começando a trazer luz, ou seja, nos mostrar a nossa verdadeira condição. E a condição que todo ser humano se encontra quando está longe de Deus é a condição de pecador. Não, amados, que nós como igreja, não estamos dizendo que somos os melhores, mas estamos dizendo que essa condição de arrependimento, ela deve fazer parte do nosso dia a dia. Quando você finalizar o dia, avalie seu coração, avalie as tuas emoções, avalie teu tratamento com a tua família, avalie se você foi fiel, avalie se há corrupção nas tuas ações, avalie se você precisa de algum ponto na sua maneira de viver que merece uma análise, que merece ali uma atenção sua para que você possa, na verdade, se alinhar à palavra de Deus e ter a posição de alguém que está arrependido dos seus erros. Nós sabemos que no nosso dia a dia, às vezes no calor da emoção, às vezes no calor de uma cobrança, às vezes no calor de uma pressão no trabalho, às vezes no calor de uma pressão em família, de uma pressão psicológica, de uma cobrança. E nós sabemos, amados, que hoje, no nosso dia a dia, nós precisamos corresponder a muitas coisas, precisamos corresponder em muitas áreas, e às vezes no calor de uma fragilidade, nós erramos, cometemos pecados. Só que a palavra do Senhor, ela nos mostra que nós precisamos nos alinhar, nós precisamos voltar o nosso coração para o caminho do arrependimento, porque é esse caminho que diz, que mostra para nós mesmos que nós estamos aceitando a palavra, amém? E quando nós aceitamos a palavra, então o Senhor Deus, Ele nos imputa como justos, Ele nos perdoa, porque todo aquele que se coloca na condição de alguém que precisa de ajuda, Deus vai estender a mão. Todo aquele que se coloca na condição de humilhação, de reconhecer a sua posição, Deus vai estender misericórdia. Todo aquele que se coloca na condição de alguém que precisa do favor de Deus, então Deus vai estender esse favor sobre a sua vida. Amém? Agora nós não podemos ser arrogantes, dizer assim, eu sou assim mesmo, Deus que me aceite do jeito que eu sou dessa maneira, eu nunca irei mudar. Não, amados, nós não podemos ter essa arrogância no nosso coração. Por quê? Porque nós somos as pessoas que precisam de Deus, amém? Nós somos aqueles que necessitam da graça de Deus. E como eu já falei, Deus, Ele não é o nosso empregado, Ele não está para fazer a nossa vontade, Ele é soberano, Ele está soberano e Ele será soberano para toda a eternidade. Então somos nós que necessitamos nos alinhar à sua vontade para que nós possamos achar graça e favor e principalmente manifestar essa decisão de ser uma nova criatura através da rota do arrependimento, amém? E todo aquele que se arrepende aceita a palavra, todo aquele que se arrepende se sujeita à palavra, todo aquele que se arrepende vai usar a palavra como seu prumo, vai usar a palavra como sua âncora, vai usar a palavra como seu alicerce, vai usar a palavra como a sua rocha, vai usar a palavra como a sua força. Amados, porque a palavra de Deus, ela é tudo isso e muito mais, ela é luz que ilumina os lugares escuros da nossa vida. E nós precisamos entender que nesse tempo, nessa geração, nossa vida precisa de luz, nossa vida precisa de graça, nossa vida precisa de favor de Deus, nossa vida precisa estar guardada pelo Deus que é soberano sobre céus e terra. Amém? Então, quando nós fazemos isso, nós estamos com o nosso coração na condição de pecadores em busca de arrependimento. E é essa condição que nós devemos mostrar para Deus, que nós desejamos nos alinhar, desejamos mudar, desejamos transformação e desejamos, acima de tudo, receber uma vida nova, porque é de uma vida nova que essa geração necessita. Amém?
E essa vida nova não está em lugar nenhum, senão naquele que tem o poder de transformar a nossa vida em uma vida nova. Aleluia, amados. Então nós vamos ver aqui, nosso tema, como ter uma vida nova. Nós falamos que em primeiro lugar, é ter uma vida na prática do arrependimento. Em segundo lugar, perseverando na doutrina dos apóstolos e dos profetas. Isso é muito interessante, porque nós falamos ainda agora sobre estar na palavra. E nós sabemos, amados, que perseverar em uma palavra, ela precisa ter base. Nós sabemos que a base dos fundamentos da verdade, dos fundamentos do reino de Deus, é aquilo que vai sustentar a nossa fé na verdade. Hoje nós vemos muitas fábulas no meio cristão. Hoje nós vemos muita falsidade no meio das igrejas que se dizem ser de Deus, mas nós necessitamos alicerçar a nossa vida espiritual na verdade. E Efésios capítulo 2, versículo 20, a palavra do Senhor nos mostra isso, que para você na condição de igreja permanecer firme, você precisa então conhecer os fundamentos, você precisa conhecer a base das escrituras, você precisa se alimentar dessa palavra, porque ela é a verdade, amém? Atos capítulo 2, versículo 42, olha só o que a palavra do Senhor nos mostra. Como essa igreja de Atos dos Apóstolos, ela vivia, e é um modelo hoje para mim e para você como igreja, permanecermos inabaláveis na verdade, porque essa verdade, ela sempre será a base que irá nos conduzir para Deus e para que a nossa vida nunca caia no engano. Amados, eu creio que você não deseja viver no engano, você não deseja viver nas fábulas, você não deseja viver uma vida espiritual falsa. E hoje, nós não podemos aceitar, no meio dessa geração, ter uma vida espiritual falsa. O que é uma vida espiritual falsa? É você fazer de conta que serve a Deus quando você, na verdade, não serve. Nós, na verdade, precisamos ter muita sinceridade no nosso coração, porque Deus, Ele ama aquele que é verdadeiro. Deus ama aquele que é sincero. Deus ama aquele que entra na sua presença e diz assim: Senhor, eu sou isso, eu preciso de libertação nessa área. Eu sou essa pessoa, eu preciso ser transformado. Eu preciso de uma nova vida. Amados, Deus ama quando nós manifestamos a verdade, amém? Agora, Deus odeia quando nós entramos na sua presença com fraudulência, com engano no coração, querendo barganhar com Ele. Até porque eu quero dizer para você que Deus, Ele conhece teu coração. A palavra diz que antes que você fale, Ele já conhece tuas palavras. Antes que você possa até mesmo pensar, o Senhor já conhece teus pensamentos. Então Ele conhece quem é você. Ele me conhece. Amém? Então nós precisamos disso daqui, olha só. Atos capítulo 2, versículo 42, a palavra diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Você vê, amados, que esse povo, ele tinha uma maneira de viver. Essa vida nova de arrependimento, ela conduziu o povo a praticar novos caminhos. E esses novos caminhos, amados, eles tinham comunhão com os outros. Eles eram pessoas de oração. Nós vemos que para ter uma vida nova, em segundo lugar, é exatamente perseverar no temor do Senhor. Amém? Nós vimos em primeiro lugar que é praticar uma vida de arrependimento. E em segundo lugar, praticar obras que manifestem temor a Deus. Nós precisamos manifestar temor a Deus. E como eu havia falado, Deus ama quando nós entramos na sua presença e nós somos muito sinceros, muito verdadeiros. Nós podemos dizer assim: Senhor, hoje eu pratiquei algo mal e eu quero confessar, porque eu tenho temor da tua presença. Eu sei que tu conhece meu coração, eu sei que tu viu o que eu fiz e eu preciso, Senhor, na verdade, me arrepender. Então, amados, Deus ama o temor, porque o temor, ele vai nos livrar do mal.
O temor, ele vai guardar os nossos pés do caminho do pecado. O temor, ele vai guardar as nossas ações da corrupção, da mentira, do engano, das fábulas. Enfim, Deus ama quando nós manifestamos temor. E a palavra diz que o temor a Deus, ele é como se fosse algo que blinda o nosso coração. Porque até mesmo o temor, até mesmo quando você pensa em cometer algo que desagrada a Deus, logo o temor do Espírito de Deus, ele vai falar ao seu coração e dizer: não faça isso, porque isso não agrada ao seu Senhor. Amém? Então, você vê que essas pessoas, elas tinham uma maneira de viver. Elas viviam em comunhão entre si, alimentar a nossa fé com aqueles, amados, que têm a mesma linguagem, alimentar a nossa fé com aqueles que acreditam em Deus assim como nós, alimentar a nossa fé com pessoas que têm a mesma visão que a nossa. Isso é muito importante. É por isso que dentro da sua família você precisa, na verdade, compartilhar da sua fé, para que essa fé ela possa ser visível a aqueles que estão ao teu redor. E logo, eu tenho certeza que assim como você compartilha da sua fé, também essas pessoas irão receber de bom grado, porque aquilo que é bom deve ser de bom grado para os ouvidos daquele que escuta. Nós já ouvimos muitas coisas ruins. Você liga a televisão hoje, você vê muitas notícias aberradoras, você vê muitas notícias que chocam a sociedade. Você vê hoje situações que acontecem no meio social, de pessoas que praticam injustiça, de pessoas más, de pessoas que praticam aberrações. Amados, isso não é bom. Então nós precisamos alimentar a nossa fé na prática da oração. Na prática da oração, como nós ministramos na reunião anterior. E nós precisamos também entender que é muito maravilhoso poder compartilhar a nossa fé com pessoas que têm a mesma visão que a nossa. Amém? Não que ninguém não tenha o direito de discordar de você, mas nós precisamos compartilhar e ser firmes naquilo que nós acreditamos. Amém? E quando você é firme na sua fé, logo você também vai se tornar uma pessoa de influência. Você vai se tornar uma pessoa que terá um referencial onde você estiver. As pessoas irão olhar para a sua fé, irão olhar para o temor de Deus que você manifesta, irão olhar para a sua maneira de cuidar da sua família, para a sua maneira de temer a Deus. E quando nós olhamos pessoas assim, amados, certamente essas pessoas são admiradas, porque são pessoas que não se vendem, pessoas que não se corrompem facilmente, ou não devem se corromper facilmente, e nem devem se corromper na verdade, né? Pessoas que não negociam a sua fé, pessoas que são inegociáveis nos princípios, nos mandamentos, na obediência. Não são, amados, pessoas abstratas, mas são pessoas de carne e osso, que amam a Deus, que temem a Deus e que certamente irão se sujeitar à vontade de Deus. E quando nós olhamos pessoas de carne e osso, que elas temem a Deus, logo elas se tornam uma inspiração para outros também. Elas se tornam um modelo a seguir. Elas vivem lutas e guerras nas quais todas as pessoas vivem. E você olha e diz assim: poxa, se essa pessoa ela ama a Deus e ela é de carne e osso como eu, ela enfrenta lutas como eu, ela enfrenta desafios como eu, por que eu também não posso temer a Deus como ela? Não é verdade? Então nós precisamos pensar nisso, que quando, amados, nós manifestamos temor a Deus na nossa maneira de viver, nós iremos expressar com certeza um modelo que essa geração necessita. E o Senhor, Ele deseja que seja você essa pessoa. Amém? O Senhor deseja que você seja essa pessoa que deseja ter uma vida nova, uma vida restaurada, uma vida onde os valores de Deus sinalizam que você nasceu de novo. Não que você nasceu de novo da carne, mas você nasceu de novo do Espírito. E esse novo nascimento do Espírito, ele vai manifestar novas atitudes, ele vai manifestar novas direções. Amém? E isso é maravilhoso. E para nós finalizarmos, amados,
nós vemos que todos aqueles que creram caminharam juntos, né? Esse é o terceiro passo. Os que acreditaram, eles estavam unidos para fortalecer a sua fé. Atos 2, versículo 44. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Você vê, amados, que hoje nós precisamos ter uma fé em comum. Nós precisamos ter uma maneira de viver em comum. Nós precisamos ter uma maneira de temer a Deus em comum. Como igreja, nós precisamos ter uma forma de praticar a nossa fé que é comum a todos. Essa será a força que a igreja precisa. E assim também na sua casa, na sua família, você terá uma maneira de prática de vida que é comum a toda a tua casa. Hoje nós vemos a mulher vivendo de um jeito, o marido vivendo de outro jeito, os filhos vivendo de outro jeito, mas o desejo de Deus é que todos tenham a mesma fé. Amém? Então nós vamos deixar essa mensagem, encerrar essa mensagem e que você possa refletir nela e que o Senhor te abençoe.